20 de fevereiro. Ação sem ideação. A ideia é o resultado do processo do pensamento. O processo do pensamento é a resposta da memória. E a memória está sempre condicionada. A memória está sempre no passado. E essa memória ganha vida no presente por meio de um desafio. A memória não tem qualquer tipo de vida em si mesma. É-lhe dada vida no momento presente, quando é confrontada por um desafio. E toda memória latente ou ativa é condicionada. Não é verdade? Assim sendo, tende a haver uma aproximação totalmente diferente. Tende a descobrir por você mesmo, interiormente, se estão a agir sobre uma ideia e se você poderá existir ação sem ideação. (21 de fevereiro). Agir sem ideia é o caminho do amor. O pensamento está sempre limitado pelo pensador, que está condicionado. O pensador está sempre condicionado e nunca é livre. Quando ocorre um pensamento, segue-se imediatamente uma ideia. A ideia, como meio para a ação, só poderá dar origem a mais confusão. Estando consciente de tudo isso, será possível agir sem ideia? Sim, é o caminho do amor. O amor não é uma ideia, não é uma sensação, não é uma memória, não é um sentimento de adiamento, um dispositivo de autoproteção. Nós podemos estar despertos para o caminho do amor quando compreendemos todo o processo da ideia. Agora, será possível abandonar os outros caminhos e conhecer o caminho do amor, que é a única redenção que existe? Nenhum outro caminho, político ou religioso, irá resolver o problema. Não se trata de uma teoria sobre a qual terão de refletir para depois adaptarem as suas vidas. Deve ser real. Existe ideia quando amamos? Não o aceitem. Apenas observem, examinem e investiguem profundamente, porque nós já tentamos todos os outros caminhos e não nos deram qualquer resposta para o sofrimento. Os políticos podem prometê-lo, e assim as chamadas organizações religiosas podem prometer uma felicidade futura, mas não a temos no presente. E o futuro tem uma importância muito relativa quando estou faminto. Tentamos todos os outros caminhos e só podemos conhecer o caminho do amor. Se conhecermos o caminho da ideia e abandonarmos a ideia, o que é agir? (22 de fevereiro). O conflito dos opostos. Me pergunto se existirá uma tal coisa que se possa chamar o mal. Por favor, prestem atenção. Me acompanhem, vamos investigar juntos. Dizemos que existe o bem e o mal. Existe a inveja e o amor, e podemos dizer que a inveja é má e que o amor é bom. Por que razão dividimos a vida, chamando bom a isto e mal aquilo, criando dessa forma o conflito entre os opostos? Não que a inveja, o ódio, a brutalidade não existam na mente e no coração humanos, uma ausência de compaixão, de amor, mas porque dividimos a vida entre a coisa a que chamamos bem e a coisa que chamamos mal. Não existirá, na verdade, apenas uma única coisa, que é uma mente que não está atenta? Certamente, quando há uma atenção total, isso é, quando a mente está completamente consciente, alerta, atenta, não existe uma coisa tal como o mal ou o bem. Existe apenas um estado de consciência desperta. Então a bondade não é uma qualidade, uma virtude, é um estado de amor. Quando existe amor, não há bem nem mal,
apenas amor. Quando vocês amam verdadeiramente alguém, não pensam em termos de bem, amam. Não pensam em termos de bem ou de mal. Todo o vosso ser está repleto desse amor. É somente quando cessa a atenção completa, quando cessa o amor, que surge o conflito entre o que sou e o que deveria ser. Então, aquilo que sou é o mal e aquilo que deveria ser é o assim chamado bem. Observem a sua mente e verão que no momento em que a mente para de pensar em termos de vir a ser algo diferente do que é, se dá uma determinada ação, que não é estagnação. É um estado de atenção total, que é bondade. – 23 de fevereiro. Para além da dualidade. Não estão conscientes dela? Não são as ações óbvias a sua tristeza esmagadora? Quem a criou, senão cada um de nós? Quem é responsável por ela, senão cada um de nós? Do mesmo modo que criamos o bem, por pouco que seja, também criamos o mal, por mais vasto que seja. O bem e o mal são partes de nós e são também independentes de nós. Quando somos mesquinhos no que pensamos, sentimos, invejosos, com ganância e ódio, estamos a aumentar o mal que nos dilacera. Este problema do bem e do mal, este problema conflituoso, está sempre conosco à medida que o vamos criando. Tornou-se parte de nós mesmos. Este querer e não querer, amar e odiar, desejar e renunciar. Estamos continuamente a criar essa dualidade na qual o pensamento-sentimento é apanhado. O pensamento-sentimento pode ir além e acima do que o bem e do seu oposto, somente quando compreende a sua causa, o desejo. Ao compreendermos o mérito e o demérito, nos libertamos de ambos. Os opostos não podem fundir e deverão ser transcendidos através da dissolução do desejo. Cada oposto deve ser bem estudado, atentamente sentido, tão vasta e profundamente quanto possível, através de todas as camadas da consciência. A partir desse pensar e deste sentir profundos, uma nova compreensão é despertada, a qual não é produto do desejo ou do tempo. Existe mal no mundo e nós estamos a contribuir para ele. Da mesma forma, contribuímos para o bem. Parece que o homem se une mais facilmente no ódio do que no bem. Um homem sábio compreende a causa do bem e do mal e, através da compreensão, liberta o pensamento-sentimento dela. – 24 de fevereiro. Justificar o mal. É óbvio que a presente crise, que graça por todo o mundo, tem um caráter excepcional sem precedentes. Tem havido crises de diversos tipos em períodos diferentes da história. Sociais, nacionais, políticas. As crises vêm e vão. Recessões econômicas, depressões, chegam, são modificadas e continuam sob uma outra forma. Sabemos isso. Estamos familiarizados com esse processo, mas a presente crise é certamente diferente, não é? É diferente porque, em primeiro lugar, estamos a lidar com dinheiro nem com coisas tangíveis, mas com ideias. Esta crise é excepcional porque se situa no campo da ideação. Estamos a guerrear com ideias. Estamos a justificar o assassínio. Em toda parte do mundo, estamos a justificar o assassínio como meio para se atingir um fim que é correto, o que é em si próprio algo que nunca havia acontecido anteriormente. No passado, o mal era reconhecido como mal, o assassinato era reconhecido como tal, mas agora o assassinato é um meio de se atingir um resultado nobre.
O assassínio, seja de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas, é justificado porque o assassino ou o grupo que o assassino representa o justifica como um meio de alcançar um resultado que será benéfico para a humanidade. Ou seja, sacrificamos o presente em nome do futuro. E não importa quais os meios que empregamos, desde que o nosso propósito expresso seja o de produzir um resultado que dizemos trazer benefícios à humanidade. Portanto, o que está implícito é que um meio errado pode produzir um fim correto, e justificamos os meios errados através da ideação. Dispomos de uma magnífica estrutura de ideias para justificarmos o mal, e isso é certamente algo sem precedentes. O mal é mal. Não pode dar origem a algo bom. A guerra não é um meio para se alcançar a paz. – 25 de fevereiro. A bondade não tem motivo. Se eu tiver um motivo para ser bom, será que isso faz nascer a bondade? Ou será a bondade algo que é completamente desprovido dessa ânsia de ser bom, que está sempre baseada no motivo? Será o bem o oposto do mal? O oposto do mal. Cada oposto contém em si a semente de seu próprio oposto, não é assim? Existe a ganância e existe o ideal da não ganância. Quando a mente procura a não ganância, quando ela tenta deixar de ser gananciosa, está a continuar a sê-lo, porque está a querer ser algo. A ganância implica desejar, adquirir e expandir. E quando a mente vê que ser gananciosa não compensa, começa a desejar deixar de ser gananciosa. Portanto, o motivo continua a ser o mesmo, o de ser ou de adquirir algo. Quando a mente quer deixar de querer, a raiz do querer do desejo ainda permanece lá. Portanto, a bondade não é o oposto do mal. É um estado totalmente diferente. E o que é esse estado? É óbvio que a bondade não tem motivo, porque todo motivo tem a sua base no eu. É o movimento egocêntrico da mente. Portanto, o que queremos dizer quando falamos de bondade? Certamente só existe bondade quando há uma atenção total. A atenção não tem motivo. Quando existe um motivo para a atenção, haverá realmente atenção? Se presto atenção porque quero adquirir algo, a aquisição, seja ela boa ou má, não é atenção, é uma distração, uma divisão. Só existe bondade quando há uma totalidade de atenção, na qual não se verifica nenhum esforço para ser ou para não ser. – 26 de fevereiro. Evolução humana. Será necessário conhecermos a embriaguez para que possamos conhecer a sobriedade? Será necessário que vocês conheçam o ódio para que possam saber o que significa ser compassivo? Será que precisam de passar por guerras pela vossa destruição e a dos outros para saberem o que é a paz? Esta é exatamente uma forma de pensar completamente errada, não é assim? Primeiro acreditam que existe evolução, crescimento, um movimento que vai do mal para o bom, e depois deixam que a sua forma de pensar adote esse padrão. É óbvio que existe um crescimento físico, a pequena planta que se transforma numa grande árvore, há um progresso tecnológico. A roda que evoluiu ao longo dos séculos e que chegou ao avião a jato. Mas será que há um progresso psicológico, uma evolução? É isso que estamos a discutir. Se haverá um crescimento, uma evolução do eu, que começa com o mal e termina com o bem. Poderá o eu, que é o centro do mal, através de um processo de evolução, através do tempo, vir alguma coisa, vir a
tornar-se nobre e bom? É óbvio que não. Aquilo que é mal, o eu psicológico, permanecerá sempre mal. Mas nós não o queremos encarar. Pensamos que através do processo do tempo, através do crescimento e da mudança, o eu se tornará, enfim, realidade. É esta a nossa esperança, o nosso anseio, que o eu se irá aperfeiçoar com o tempo. O que é esse eu? É um nome, uma forma, um feixe de memórias, esperanças, frustrações, desejos, dores, tristezas, alegrias passageiras. Nós queremos que este eu continue e se torne perfeito, e portanto dizemos que para além do eu existe um super-eu, um eu mais elevado, uma entidade espiritual que é intemporal. Mas uma vez que podemos pensar nela, essa entidade espiritual pertence ainda ao caminho do tempo, não é? Se podemos pensar nela, isso significa que ela se encontra, como é óbvio, dentro do campo da nossa razão.